Bem, Vilmar, você estava falando sobre a sua iniciação na poesia, a sua iniciação no rádio, a sua iniciação no jornal. E a gente quer ouvir um pouco disso aí. Então, no ginásio municipal, a gente naturalmente era provocado, né, para revelar a sua vocação, uns para a música, outros para a literatura, etc. E eu me sentia ali realmente motivado a iniciar nas letras. E os primeiros versos foram publicados em A Notícia, mas de péssima qualidade, né? Mas como já havia adquirido o hábito da leitura, eu fui me norteando pelos autores, principalmente os brasileiros, tanto de ficção quanto de poesia, enfim. E já em 1953 tive a ousadia de publicar o meu primeiro livro de poesia. Chamava-se Distâncias, foi editado em Mimoso do Sul, porque eu tinha uma namorada lá, e o pai da namorada era amigo do dono da gráfica e saiu de graça o livro. Só que eu não gostava do meu nome, Sérgio, e adotei um pseudônimo de Lúcio Rangel. Eu tenho até hoje as críticas que saíram a respeito. Hoje não se tem mais crítica literária em Campos, né? Mas na época, na década de 50, tínhamos, e foi bem recebida a obra, naturalmente com a condescendência, né, dos críticos literários e jornalistas para um poeta que era muito jovem, eu tinha apenas 16 para 17 anos. Mas, curiosamente, Cristina, e cronologicamente, foi o primeiro livro de poesia moderna em Campos. Porque no ano seguinte, 1954, fundou-se o Clube de Poesia de Campos. E eu, com 17 anos, fui convidado para ser fundador, junto com os mais velhos. Você foi pioneiro, realmente, na poesia moderna em Campos. Nesse ano seguinte, Mário Newton Filho, que foi o primeiro presidente do clube, publica o livro dele, que era uma caixinha, com páginas soltas ali dentro, e que realmente, em nível literário, me colocava no chinelo, evidentemente. Mas eu tenho esse orgulho de ter pertencido a uma organização chamada Clube de Poesia de Campos, que revolucionou não só a poesia, mas a literatura em Campos. O clube ganhou uma repercussão nacional, publicamos uma revista também muito importante com o título de Horizonte 22. Quais eram E esse 22 em homenagem à Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna. 22. 22. E quais eram os membros desse clube? Olha, Mário Newton Filho, que era o grande líder nosso, ele teve um colégio primário ali na Alberto Torres, em frente onde hoje é aquela entrada para a Igreja Universal, antiga residência do Carvalhido em frente. Muito bem, ele teve esse colégio, lá eu conheci minha mulher, professora lá, e Genaro de Vasconcelos, Antônio Barcelos Sobral, Adolfo Sveiter, Lourdes Júdice, eles são os grandes nomes na época que cultivavam a poesia moderna. A poesia moderna chegou a Campos com mais de 30 anos de atraso. Você vê como isso que nós éramos tradicionalistas. Bairristas, aqui, né? Foi no conservadores, nos anos 50. Conservadores. E daí, graças a Deus, a gente foi seguindo. Eu tinha uma correspondência com Amaro Prata Tavares. Quem não se lembra de Prata Tavares? Imensa saudade. Não é verdade? Antes mesmo da fundação do clube, nós já nos correspondíamos, porque eu fiz o terceiro ano científico no Rio e durante um ano inteiro do terceiro ano científico eu fui hóspede de Prata Tavares, que era amigo da minha família em Campos. E lá, com o nascimento de Ana Lúcia Tavares, eu me tornei o padrinho de Ana Lúcia. Você era muito estudioso? Você era bagunceiro na escola? Não, eu fui bagunceiro mais em criança mesmo, mas depois que da puberdade e tal, mais da juventude, eu me tornei uma pessoa até meio tímida, entendeu? Só não era tímido para inventar coisas e criar coisas diferentes. Isso eu não tinha timidez. Mas em termos de comportamento social, eu sempre fui muito tímido. E o Prata estava insatisfeito com o trabalho dele no Rio. Ele era comerciário. A loja dele ficava ali ao lado do Teatro João Caetano, na esquina da rua do teatro, com a Praça Tiradentes. O nome da loja era muito curioso, chamava-se Bandeira Vermelha. E, por coincidência, tanto ele quanto eu éramos socialistas. Eu sei que Amaro brigou lá com um colega dele. Amaro tinha uma estatura pequena, mas brigou com um galalau terrível.
usava-se aqueles metros de medida de madeira, tacou-lhe uma madeirada na cabeça do colega, criou um clima terrível. Ele queria vir embora de qualquer maneira, porque ele era da família de Campos, embora não nascido aqui. Eu disse: olha, Prata, eu estou querendo ficar noivo e para isso eu vou ter que ter uma profissão, uma renda. Meu pai abriu mão de uma sociedade que tinha na sorveteria Maracanã, esquina da rua Voluntários da Pátria com Formosa, chamava-se Sorveteria Maracanã, e o meu pai me ofereceu: olha, o jeito você vai ser dono de botequim. Eu fui dono de botequim. Isso então. Com que idade? Eu devia ter 21 anos, por aí, entendeu? Eu já atuava na imprensa. Que é Voluntários da Pátria, que era ali o Rua da Jaca. Tem a Rua da Jaca tem com uma loja infantil. Hoje é o Gaviãozinho, desculpa o comercial, mas tudo bem. Então, o Prata veio de armas e bagagem com a família inteira para Campos e fomos dividir os horários no bar. Eu tinha feito concurso para os Correios, telegrafista, e esperava a nomeação, esperei 2 anos pela nomeação. Enquanto isso, você me perguntou pela carreira, né? Eu já atuava na Folha do Povo e na Campos Difusora. Já de Andral e Pereira. Como era a sua atuação em rádio? Você fazia que tipo de programa? Tudo que você possa imaginar. Eu só não trabalhava na técnica. Esportiva, não? Só não era o operador. Só não era operador, mas eu fui noticiarista, redator noticiarista, repórter. Rádio novela? Não tinha, só a Rádio Cultura que tinha, mas na Difusora não. Né? Então eu fui redator de programas, de noticiários, eu fui locutor comercial também, criei uns programas bastante diferentes para o rádio da época e foi uma escola fantástica para mim. É uma curiosidade, que eu também sou de comunicação, e aí uma curiosidade que eu tenho para perguntar a você, que eu tive que vencer essas coisas também. Eu também, apesar de eu começar a me despontar na escola, no Grêmio Estudantil, mas eu também era muito tímido. E a gente que é profissional de comunicação, como é que a gente rompe com essa barreira da timidez? Como é que aconteceu isso com você? É muito interessante, realmente, Sérgio. Para fazer rádio, para se expor publicamente. Exatamente. A vocação foi que falou mais alto e me projetou para vencer essa timidez. Se eu sou um repórter, eu vou fazer uma entrevista ou uma reportagem, eu não posso ser tímido. Não é isso? Eu tenho que empolgar os ouvintes, porque rádio não tendo imagem, o ouvinte tem que se empolgar pelo que você está falando. A ênfase, não é isso? A dicção correta, a colocação curiosa. O que eu acho bacana, sabe, Vilmar, para a gente colocar para o telespectador, é exatamente isso. Porque as pessoas, no primeiro obstáculo, hoje em dia, e é esse o exemplo que a gente quer deixar também através do nosso programa, a pessoa enfrentou o primeiro obstáculo, desisto, não tem condição, não tem capacidade para isso. Você, com a sua timidez, eu também tinha timidez, eu me lembro quando eu fui fazer um estágio numa rádio local, e aí eu tinha o raciocínio, eu tinha a lógica do raciocínio, mas eu não conseguia falar, não saía nada, de tão nervoso que eu ficava. Quando acendia a luz vermelha, né? Acendia a luz vermelha, mas eu não vou me deixar levar por isso, eu vou vencer esse meu bloqueio. E venci, e hoje eu estou até desinibido demais. E eu fazia simultaneamente Folha do Povo, depois saiu a nomeação para os Correios em 1960, foi em fevereiro, em maio logo casei, né, que era uma paixão louca, como é até hoje, por Dona Terezinha. Graças a Deus, né? Já fizemos 50, né, de casados. E aí ingressei, fui chamado para a prefeitura, trabalhei com 3 prefeitos, né? Primeiro Rockefeller, primeiro governo de Rockefeller, ele vice-prefeito, assumiu no lugar de Marcelo Martins, em pleno golpe da militar. Fui chamado para chefe de gabinete, compondo. O Rockefeller sempre foi muito hábil, né? Desde muito jovem, ele compôs com a Sociedade de Campos e com o Comando Militar também, compôs o seu secretariado com membros do Rotary e do Lions. E como a Câmara Júnior, fundada em 62, eu também fui fundador da Câmara Júnior, estava em grande evidência e era um clube que não exatamente só de serviço, mas de formação de liderança, alguém se lembrou, olha, falta a Câmara Júnior no seu secretariado. Eu era o presidente, então fui chamado para ser o chefe de gabinete. Me mata uma curiosidade, vindo do telespectador. Marcelo Martins, saudoso Marcelo Martins, suicidou-se ou suicidaram ele?
Suicidaram na acepção Essa é errada da palavra. É a pergunta até hoje sem resposta. Eu era muito jovem ainda, não estava muito ligado nessas teias. Que você trabalhou com ele, não é isso? Com Barcelos, não. Ah, não, com Barcelos não. Só com Rockefeller. Ah, tá. E eu não tinha nenhuma vocação para cargo administrativo, assim, principalmente de política. Eu fui para servir também a Câmara Júnior, para projetar um pouco Você até então você não acompanhava a política? Política de perto, não. Mas eu era um ativista político através do que eu escrevia. Perfeito, perfeito. Os artigos que eu assinava, principalmente na Folha do Povo, eram todos eles na linha do Janguiz. Mas o que se comentou na época? O que se comentava na época com relação a Marcelo Martins? Marcelo Martins, o comentário que passou a existir com essa versão também de que teria sido sacrificado ou teria sido morto, surgiu alguns anos depois. Por quê? Era compreensível, porque havia uma censura muito grande. Essa censura só foi afrouxada da metade dos anos 80 para cá. E antes disso, você não tinha coragem de lançar uma dúvida dessa, né? O que circulou na época... de repressão... Exatamente. O que circulou na época é de que ele ficou muito abalado com a pressão que sofreu, porque ele era do Partido Socialista Brasileiro, PSB, da época. Mas o Barcelos era um humanista. Ele não era um ativista socialista, conforme se divulgava na época, que você associava socialismo a comunismo. Né? O Barcelos não, era um médico humanitário, queridíssimo pela população, e talvez por essa ligação, né, com a população, com os pobres, com a camada mais humilde, ele era facilmente confundido como um homem que gostava das ideias, entre aspas, socialistas. Então, ele foi muito abalado, teria sido forçado a se licenciar, foi para o Rio de Janeiro, sob um argumento talvez de saúde, né, etc., e lá faleceu. Então, até hoje existe realmente um mistério sobre a verdadeira razão. Deixa eu te falar, outra curiosidade. Você trabalhou com Rockefeller, com Zezé Barbosa e com Carlim Peçanha. Com esses três prefeitos. Isso. E dessas suas três experiências, você teve alguma que se destacou mais? Você gostou mais de trabalhar com um do que com o outro? É interessante. Quais são o jeito de cada um? Qual foi a sua melhor experiência? Muito adequada. Eu acho que as três experiências foram muito positivas. Embora eu nunca quisesse me tornar um político, né? Disputar cargo, etc. Por que não? Talvez pela minha vocação mais ligada às artes, às letras e tal. E a política já desde aquela época tinha suas artimanhas, alguns métodos com os quais eu não concordava muito. Eu já previa essas coisas. Mas você chegou a ser filiado a algum partido? Não cheguei. Nunca chegou a se filiar? Ter filiação partidária, não? Não. Com Zezé Barbosa... Infelizmente, eu vou ter que te interromper um pouquinho, que nós vamos para o intervalo. Vamos lá. Mas na volta do intervalo, aguarda aí você que está aí, o papo está bacana. Na volta do intervalo, o Vilmar vai falar para a gente a melhor experiência, a experiência que ele se identificou mais desses três prefeitos que passaram pela história da cidade. Guarde um pouquinho, daqui a pouco a gente volta.